Senhor. Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 12 de maio de 2021. Antes, porém, deixe o seu like, no final comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Vamos ler Provérbios capítulo 15, versículo 4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Salmo capítulo 108, versículos de 1 a 13. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores até com a minha glória. Despertai saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações, porque a tua benignidade se estende até os céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra, ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moabe a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. João capítulo 7, versículos de 1 a 29. E depois disto Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? A multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem.
Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está, falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde é este, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Chamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. 1 Samuel capítulo 12, versículo de 1 a 25. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e me encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de injustiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. Clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e antes fordes rebeldes ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como o era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva. E sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal,
de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: Não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis assim vós como o vosso rei. 1 Samuel capítulo 13, versículos de 1 a 23. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmas. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para o vale de Boim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada,
e o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 12 de maio de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 13 de maio, se Deus nos permitir. Fique na paz.